Bem, vamos para o que interessa, né, irmãos? Eu quero dizer que hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sobre discipulado. Foram 7 semanas, irmão, quase 8 semanas, nem perdi a conta, acho que são 8 semanas, que nós estávamos falando sobre discipulado, e encerramos também quarta-feira, e acredito que se você que veio nesses últimos 2 meses, no culto de domingo, e participou desse último mês, no culto de quarta-feira, você fez praticamente um mestrado de discipulado, porque nós fomos muito a fundo a respeito disso, muito a fundo dessa grande comissão que Jesus nos deixa em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele fala: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Nós começamos a falar, há alguns domingos atrás, sobre algumas marcas do discipulado. Nós trabalhamos aos domingos a essência do que é o ser um discípulo de Jesus Cristo. E às quartas-feiras nós trabalhamos como fazer discípulos, baseado na obra do pastor Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulos, que é um dos melhores livros práticos sobre discipulado. Trabalhamos quarta-feira em cima disso, que é exatamente a série que veio da sede, e todas as atitudes no mundo fizeram essa campanha. E aos domingos trabalhamos um pouco mais da essência do que é ser um discípulo. E hoje nós terminamos. Nós falamos há alguns domingos atrás, com o mesmo texto. E eu convido você a abrir o texto de Mateus capítulo 26. Enquanto lemos o texto, eu vou relembrando o que a gente viu. Não vou fazer resumo porque não dá tempo, né? Até porque hoje eu vou fazer várias marcas aqui. No versículo 19, que fala da ceia do Senhor, nós trabalhamos há umas 7 semanas atrás sobre esse texto, estamos nele, somente nele, dizendo assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se dirigiram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E aí nós falamos sobre a primeira marca, a voluntariedade. Os discípulos se oferecem a Jesus para preparar a Páscoa. E a gente falou que a primeira marca de um discípulo de Cristo ele é voluntário. Ele não espera uma ordem, ele vê necessidade, portanto se antecipa. Ele não precisa que alguém fique mandando, olhando para saber se ele vai fazer ou não. Ele é voluntário. E porque ele se voluntaria, ele é discípulo. E aí no versículo 20, diz assim: ele respondeu, dizendo, versículo 18, peraí, 18, eu estava lendo 17, falei 19, né? Perdão aí, irmão, era o 17, tá? Isso, agora é 18, perdão, desculpa, eu deixei o irmão confuso aí na projeção. Versículo 18, ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem. Olha só, pode deixar até aí, irmão. Porque são voluntários, agora Jesus deu uma missão. Entre na cidade. O ID só é dado para quem é voluntário. Você se voluntaria e porque você se voluntariou, Jesus te dá um ID. O ID deles foram: entre na cidade e procure um certo homem. Então, primeira característica, voluntariedade. Segunda, obediente à missão. E a terceira marca que nós falamos aqui foi a humanidade, porque Jesus fala: ide à cidade, entre na cidade e procure um certo homem. Não falou se esse homem é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher. Não, homem não, ele falou. Então, ele não especificou que tipo de homem, qual característica. E a gente falou sobre isso, que Deus quer salvar a todos. E uma das características da visão do discípulo é ele ser humano. Ele não olha título, ele não olha característica, ele vê um ser humano. Esse ser humano precisa ser alcançado por Jesus. Essa é a virtude
de um discípulo. E aí ele diz então: entre e procure um certo homem e dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em sua casa. Ou seja, esse certo homem, alcançado por Jesus, agora abre a sua casa para receber Jesus. Nós falamos sobre uma quarta marca, que era a hospitalidade. Falamos que a hospitalidade não é apenas aquele que recebe em casa, é aquele que acolhe no coração. A hospitalidade, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, quando fala pratiquem a hospitalidade, fala da palavra grega filoxenia, que significa amor ao estranho. Nós, quando decidimos ser obedientes a Jesus, esse amor de Deus não passa pelos nossos afetos. O que passa pelos nossos afetos é o Filadélfia, é o amor aos irmãos, o amor a quem você gosta de receber em casa, de comer pizza, de assistir jogo, de ir para o cinema, de ir para o shopping. Essas são as pessoas que você ama, que você gosta de sair, e porque você ama essas pessoas, essa é Filadélfia, amor aos que passam pelos seus afetos, amor aos amigos. Mas ele diz, pratique também o amor que não passa pelos afetos, o amor de Cristo, que não é sentimento, é uma atitude. Amor ao estranho é você acolher todo aquele que Deus quer salvar. E esse acolhimento, ele passa por uma hospitalidade verdadeira. E, enfim, os discípulos, versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Versículo 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Nós falamos que outra marca de um discípulo é a comunhão. Jesus estava reclinado à mesa, e nós falamos sobre o valor da mesa, o valor do relacionamento. O discípulo, ele gosta da mesa, ele gosta do encontro, ele gosta do olho, ele gosta de estar junto. Falamos sobre isso. E versículo 21, enquanto estavam comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outros, com certeza não sou eu, Senhor. Jesus disse, um de vocês me trairá. Um de vocês não é discípulo. Nós falamos que uma marca do discípulo é a verdade. A verdade é o que falamos na semana passada. Verdade. Jesus está mostrando que nem todo que senta à mesa, nem todo que está qualificado aos olhos dos outros como discípulo de fato é. E aí falamos sobre o que é ser um verdadeiro discípulo na verdade. E hoje eu vou fazer um resumo de 3 marcas a mais e continuo lendo. Nós estamos aqui nesse texto dizendo que Jesus então anuncia que um deles ia trair, e eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus que aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Depois a gente lê o restante. Vamos ficar nesse 24 aqui. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor não ter nascido. A 7ª marca, que você pode anotar aí, de um verdadeiro discípulo, é a autogestão. Quando a gente fala de autogestão, os mais velhos vão lembrar da nossa aula da escola bíblica dominical, de antigamente, quando nós aprendemos um assunto chamado mordomia cristã. Quem lembra disso? Mordomia cristã. Quem era aqui os antigos da EBD, lembra, irmão? Mordomia cristã. Mordomia cristã. Autogestão. Ele fala o seguinte, claro que a mordomia cristã, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de mordomo. E quando eu ouvi pela primeira vez isso na minha juventude, sobre mordomia cristã, tinha uma revista da escola bíblica só sobre isso, a maneira que eu tive de entender e guardar sobre a mordomia foi lembrando do Alfred, do Batman. Lembra disso? O Alfred. Alfred não é um empregado.
não é um faxineiro. Alfred, ele era o mordomo. Ele era quase que o tutor do Bruce Wayne. O Alfred era aquela pessoa que cuidava dos bens. Bruce Wayne foi uma criança, quem já viu Batman, que foi órfão dos pais e herdou um grande império milionário. Era uma criança milionária que foi, então, ali, só que ele só conseguiu sustentar esse milhão todo que ele tinha, porque ele tinha um mordomo muito fiel, chamado Alfred. O mordomo é aquele que gere, que administra, que governa os bens do seu senhor. O mordomo é aquele que coordena, que administra tudo que ele tem. Ele não é proprietário do bem, mas ele governa como um proprietário, porque ele entende que ele tem a responsabilidade de prestar conta e fazer um bom trabalho para que esses bens permaneçam e frutifiquem. Esse era o Alfred. E quando a gente começa a perceber que Deus também nos comissiona como bons mordomos, porque só tem uma qualidade que o Senhor vai falar para mim e para você no grande dia do Senhor. Ele vai separar entre os fiéis e os infiéis. Ele não vai cobrar de nós nada do que Ele não tem nos dado. Ô Léo, cadê aquele título do Mundial, da Copa do Mundo, do gol do título que eu... Não, pastor, tu me deu a habilidade para jogar bola, como é que eu vou dar isso? Deus não vai me cobrar algo que Ele não me deu recurso. Deus não vai cobrar algo de mim, algo que eu não chegou em minhas mãos. A fidelidade que Deus cobra de nós é exatamente recursos que chegarem em suas mãos. Quando eu digo recursos, estou falando só de dinheiro não, tá, irmão? Estou falando de talento, da unção, de dons, tudo, até bens, família, tudo aquilo que Deus te deu como recurso para que você viva em plenitude e fidelidade. E nós somos hoje mordomos que administram recursos de Deus. Então, quando eu entendo que que os meus filhos não são meus, mas são do Senhor, eu, como um bom mordomo, eu preciso zelar para que os meus filhos cresçam e sejam entregues para o Senhor como servos do Senhor, porque é dele. Se eu entendo que Deus me deu condições financeiras nesse limite, é para que nesse limite que Ele me deu, eu também seja responsável na utilização desses recursos. Se Deus me deu o dom de fazer algo, de servir ao próximo de alguma maneira, eu preciso ser responsável em entregar com fidelidade o dom que Deus me deu, porque Ele vai cobrar de mim, mesmo não sendo confortável para mim. E digo para você com toda a sinceridade do coração, que o que eu faço aqui agora, nesse momento, não é algo confortável para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa introvertida, tímida e pacata, na minha. Eu sou introvertido. Você vai até me achando de social, se você me vê em algum lugar. Porque você fala assim, não tem sentido, o pastor lá fala, brinca lá, esse sou eu aqui naquilo que Deus me deu para fazer, mas irmão, não é fácil não, tá? Porque vai contra uma naturalidade. Tem gente que fala bem, gosta de falar, vai ficar aqui fazendo horas para você. Nem tudo que Deus coloca na tua mão como recurso é algo que vai se sentir confortável e agradável para você. O que você precisa sentir é responsável em administrar algo que Deus colocou em suas mãos. E quando é que você sabe, pastor, que pregar, pastorear foi algo que Deus colocou para você? Com o tempo. A gente vai vendo que pessoas estavam sendo abençoadas, pessoas estavam sendo
edificadas, e aí você começa a ser responsável com aquilo que Deus coloca em suas mãos. A Bíblia vai falar sobre vários ministérios. Aquele que ensina, ensine com esmero. Aquele que prega, prega com ousadia. Aquele que pastoreia, vai pastorear com responsabilidade. Aquele que sustenta financeiramente, seja assim. Ou seja, cada um no seu dom vai sendo responsável por aquilo que Deus entregou. Então nós temos hoje um grande dever de nós sermos bons gestores daquilo que nós temos, principalmente nosso tempo. Bons gestores do tempo, porque se tem uma coisa que é péssimo hoje, nessa geração de hoje, é uma geração péssima em autogestão. Porque, repare bem, o mundo que a gente vive hoje deveria ser um mundo que nos facilite a sermos bons gestores. Nós temos aí hoje a inteligência artificial, que demandava de repente uma semana para fazer um trabalho, você faz em poucos minutos. Ou seja, uma ferramenta que bem utilizada vai abençoar a sua vida de maneira que você tenha mais tempo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Na teoria seria assim, na teoria, mas é assim na prática? Claro que não é. Aquilo que serviu para abençoar você, no sentido de dar para você mais comodidade, sobrar tempo, porque a gente não quer perder tempo, só que na verdade o que está acontecendo é que nós não somos bons gestores. Eu falei aqui semana passada, né? Citei da minha filha, que fica em casa, passando de canal o tempo todo, com mais de 800 canais, mais não sei quantos vídeos de stream, e ela não decide o que quer. Não assiste nada, passa horas trocando de canal. Acho que a graça é essa, né? E eu fiz menção aqui, lembrando que no nosso tempo, né, nós não tínhamos muita opção. Nós só tínhamos uma televisão, aquela gorduchinha, lembra? Televisão gorda, em que a gente tinha que levantar do lugar para trocar de canal, não é, irmão? E aí você voltar para o lugar, aí você está assistindo televisão, daqui a pouco começava a vir aquelas listas horizontais, que droga, tem que levantar e mexer na antena. Isso quando ela não chiava. E você estava ali fazendo esforço, pega o bombril, bota o bombril, muda, aí não mexe não, tá bom assim. Aí senta, quando tu senta, já acabou o programa. E aí tu ficava, por isso que a gente era magro, irmão. A gente era magro. Porque até para assistir televisão, tu faz exercício, anda, não é? Aí, ó. Sentava. Aí. A gente era magro por isso. Era assim, né? A gente magro e a televisão gorda. Hoje é o quê? A televisão magra e a gente gordo. É muito louco isso, né? Mudou o contexto. E hoje você não precisa mais levantar. É uma coisa que você faz no toque das mãos. Por quê? Porque se você for assistir televisão do modo antigo, você fala o seguinte: eu não tenho nem tempo para isso. Não tenho tempo para assistir, porque a gente perdia horas para conseguir arrumar uma boa imagem para sentar e ver um programa. Hoje, com a facilidade, deveria sobrar tempo, mais tempo para você investir em você, mais tempo para investir para Deus, mais tempo para investir para a família. Mas isso é verdade hoje? Não é, irmão. Se a gente não aproveita a tecnologia que veio facilitar a gente, para a gente ter mais tempo, com aquilo que realmente é prioridade e importa, nós, na verdade, não estamos conseguindo aproveitar essa benesse para gerir bem o nosso tempo. Então, hoje, nós somos péssimos administradores do que Deus tem colocado em nossas mãos. Não sabemos gerir os recursos, gastamos de maneira desenfreada, compramos o que não precisamos. Nós não conseguimos mais ter tempo. Repara, irmão, a coisa que eu mais ouço aqui na igreja é falta de tempo. Ei, irmão, estudou o roteiro? Pô, não deu tempo. Pô, fez aquele... Não fiz, não deu tempo. Vai fazer um discipulado, e aí? Leu o texto? Pô, não tive tempo. Você não teve tempo. Quando você fala não teve tempo, a impressão que dá é que o teu dia não tem 24 horas. O teu dia tem menos.
Só que, na verdade, irmão, nós estamos falando de uma péssima administração. Jesus, quando fala nesse texto assim, ó, ai daquele que trai o Filho do Homem, era melhor não ter nascido, porque nós falamos na semana passada que você nasceu com um propósito de Deus. Você nasceu com Deus, tem uma vontade, um plano para a sua vida. Falamos na semana passada sobre isso. Se você não veio semana passada, assiste no YouTube. Domingo passado a mensagem. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito e uma vontade na sua vida. Então, quando você não vive o propósito de Deus, você está traindo também, porque era melhor você não ter nascido, porque você nasceu com um propósito, e porque você não cumpriu esse propósito, você foi um traíra. Traiu Jesus. Trair a Jesus aqui, ele fala, era melhor não ter nascido, você está perdendo o plano que eu tenho para você. Eu tinha um bom projeto para você, eu sonhei com você, mas você se desviou nisso, principalmente porque você não soube administrar o recurso que eu coloquei em suas mãos. Não tem como. É lógico que falar de Judas, alguns falam, pastor, mas estava escrito, tinha que ser ele. Não, irmão, não tinha que ser ele não. Se não fosse ele, ia ser outro. Ah, porque Judas foi castigado. Não, queridos, tira isso da cabeça. Judas só foi fazer o que ele sabia que tinha que fazer. O maior castigo, as pessoas pensam assim, que Deus então vai castigar, Deus vai te colocar no leito. Meu querido, tira isso da cabeça. Deus não castiga ninguém, não. Pastor, e esse negócio que Deus é fogo, Deus é vingador, consumidor, é sim, da humanidade, porque ele vai julgar com justiça. Sabe qual é o maior castigo que Deus pode dar ao ser humano? Romanos capítulo 1, quando começa a desenhar todo o pecado de uma sociedade, ele vai dizer assim, e Deus os entregou aos seus próprios desejos. A melhor maneira de Deus castigar um ser humano é deixar você ser o que você quiser. Você quer um castigo de Deus? Seja você mesmo, do jeito que você quiser. Deus me entregar a mim mesmo, Ele está me amaldiçoando. A melhor maneira da pessoa ser amaldiçoada é ela simplesmente se voltar as costas para Deus. Deus permitir, viva a sua vida. Que o homem se autodestrói, o homem se consome, ele começa a tratar os outros como objeto, ele começa a ferir e usar os outros. Então, o maior castigo é Deus me entregar a mim mesmo. E aí o nosso problema então, não é, porque alguma coisa Deus não deixou, alguma coisa Deus não fez. Não, a questão é que você, tendo um propósito e um plano nas mãos, decidiu não gerir isso com dignidade, com fidelidade, e começou a perder o sentido disso, trocando por outra coisa. Nós não gerimos bem nosso tempo. Quanto tempo você tem no dia? 24 horas. Segundo a ciência, de quanto tempo você precisa para dormir e ter uma boa saúde? No mínimo 8 horas. Então, 8 horas de sono são horas que você vai ter de descanso para ter saúde e viver bem mais tempo. Ok? Então, o que sobra para você? 16 horas. Se você é CLT, quantas horas você trabalha por dia? No mínimo 8 horas. Então você vendeu suas 8 horas de trabalho para o seu patrão, para que você tenha recurso para se manter. Você come, se veste, se locomove com o seu salário. Então você vendeu 8 horas do seu dia para obter um recurso financeiro, um salário. Então você tinha 24, não tem 8 de descanso, não tem 8 do CLT. Sobrou o que para você? 8 horas. Então entenda o seguinte, você tem 8 horas para ser tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem 8 horas do seu dia
para fazer de 8 horas a hora que vai cumprir com fidelidade tudo que você tem para Deus. E dessas 8 horas, precisa ser bem gerida. Bem gerida. São as 8 horas. E porque nós somos maus gestores dessas 8 horas, a gente faz o quê? Eu não consigo gerir essas 8 horas que eu tenho. E aí você começa a roubar. Roubar. Dessas 16. Você começa a roubar do seu patrão. Quando você começa a tratar de coisas suas pessoais na sua hora de trabalho, tu está roubando do seu patrão. Porque você vendeu as 8 horas. Se você está fazendo coisa da sua vida pessoal na hora dessas 8 horas, você está roubando do seu patrão. Você é ladrão. Está traindo. Ou então você rouba de si mesmo, do seu sono. Você rouba de uma qualidade de vida sua. Porque você passa a dormir 4 horas. Não rende bem. Fica mal-humorado, estressado durante o dia. Por quê? Porque não teve uma boa noite de descanso. E o problema está onde? Na nossa má gestão das 8 horas que nos sobram. Das 8 horas em que você se locomove, se relaciona, brinca, sorri, ama, chora. É ali que você vai fazendo sua gestão. Para ter o que? Uma qualidade de vida. Deus colocou recursos em nossas mãos. Esses recursos vão ser cobrados da gente. É só você ler a parábola dos talentos. O servo saiu e falou: cuide disso aqui, para onde dei 5, para onde dei 2, para onde dei 1. Vou voltar para buscar. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 12 multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou. O que Deus falou para esse 1 que enterrou? Servo mau, infiel, negligente. Até o que você tem lhe será tirado. Tira dele e dá para o que tem 5, porque o que tem 5 vai fazer frutificar. Deus, Ele é tão severo em ser fiel, que quando nós não somos fiéis naquilo que Ele colocou em nossas mãos, Ele fala: até o que você tem eu tiro. Então, não fique se escorando naquilo que você tem, naquilo que você recebeu de Deus, como se eu não precisasse ter responsabilidade. A palavra que esse homem que enterrou o talento foi: eu sei que o Senhor é um homem severo, eu sei que o Senhor é um homem que ajunta onde não semeia, e eu tive medo. Ele falou: pô, se você sabe que eu sou assim, por que você enterrou? Era melhor você ter colocado no banco para dar juros. Você não foi negligente, você enterrou e falou: vida que segue, vou fazer minha vida, está lá o meu dom, está lá o meu talento. E Deus falar: filho, eu te dei, mas eu cantei, Senhor. Eu fiz, cara, mas quantas pessoas foram abençoadas por isso? O quanto isso foi multiplicado? O quanto alguém se sentiu inspirado por você para fazer tanto quanto você com o dom que eu te dei? Ninguém. Você foi infiel, você enterrou. Você foi infiel. Porque somos maus administradores. Então, trair a Jesus não é apenas essa linguagem de Judas. Ele falou: é melhor não ter nascido. É alguém que nasceu com um propósito e não vive esse propósito. É melhor não ter nascido. Vamos ler o versículo 25 para a próxima marca? Versículo 25. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. A 8ª marca de um discípulo é a sinceridade. Sinceridade. A palavra sincero vem do latim sincere, sincera. O sincero, ele é sincera, ele é o que é. Ser sincero, eu costumo dizer que eu aprendi isso, que é a gente respeitar a inteligência de Deus. Porque quando eu não sou sincero com você, eu engano você, mas eu estou chamando Deus de burro. Será que Deus não vê que tudo que eu estou fazendo aqui é uma farsa? Então o sincero é aquele que respeita a inteligência divina. Eu sei quem Ele é, eu sei. E aí Jesus vem e fala assim: ó,
um de vocês vai me trair. E ele fala, sou eu, Senhor? Tu disseste. Eu não vou te responder. Você vai se examinar. Você vai olhar para o teu coração e para as coisas que você fez fora do meu alcance. Quando Jesus fala assim, ó, tu disseste, Jesus poderia falar assim, ó, é tu mesmo, miserável. É tu mesmo que eu sei, que o Pai já me revelou o que tu está fazendo nos bastidores. Mas ele não fala isso. Em algumas versões até diz, foi tu. Não, mas ele fala assim, ó, tu disse. Você está dizendo isso, que não é você. Porque é o que Judas fala, sou eu não, né, mestre? Eu não, tenho certeza que eu não sou. Aí ele fala, tu que diz. Tu que diz. Você olha para você e vê se você é honesto mesmo que está dizendo. Faça esse autoexame. Um de vós vai me trair. Em outras versões diz assim, ó, um de vós é o diabo. É um diabo. Ou seja, examinar a si mesmo é você conversar com a sinceridade. O discípulo de Cristo, ele não fica apontando o dedo para os outros, ele não fica olhando o defeito dos outros, sabe por quê? Porque ele tem muito trabalho em se examinar. Ele tem muito trabalho em olhar para dentro de si e enxergar nele exatamente o que precisa ser mudado. Porque nós vimos lá no primeiro dia sobre essa mensagem, essa série, que a verdade, o desejo de Cristo é olhar para nós e nos ver em nós. Nós vamos refletir a imagem de Cristo, Ele vê Cristo em nós. A maneira de eu me examinar a mim mesmo é saber o quão longe estou de Cristo. O quão longe estou de Cristo. Esse autoexame que eu faço passa pela minha sinceridade. De eu ser sincero comigo mesmo. Porque nós não podemos ser verdadeiro com os outros. Mas ninguém engana Deus. Eu posso enganar vocês podem me enganar, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana. Deus, Ele vê tudo. E a última coisa que Deus está pedindo de mim, de você, é ser perfeito. A palavra que Deus fala é sede santos. E a gente acha que ser santo é não ter pecado nenhum. E eu digo para você, que para você aprender nesse dia, a santidade, quanto mais santo você é quanto mais você se reconhece. Quanto mais você discerne essa distância entre Jesus e eu, que eu preciso lutar diariamente para diminuir essa distância entre Jesus e eu, isso é santidade, eu buscando santidade. Quanto mais santo, mais eu estou buscando parecer ser com Jesus. Deus não quer que não exige de mim perfeição. Ele quer que nós cresçamos. Como é que eu, Léo, cresce? À medida que eu vou vivendo com as minhas lutas, meus dissabores, minhas vitórias, minhas derrotas, eu vou administrando meus sentimentos e vou tentando me aproximar cada vez mais de Cristo. Entendendo que tudo isso faz parte do crescimento. Tive vitória? Cresci. Tive derrota? Cresci. Tive sofrimento? Cresci. Não sou mais a mesma. Quantos de nós não tomou um golpe na vida de alguém, de namorado, de namorada, ou de patrão, de sócio, e falou assim, eu nunca mais vou ser assim. Eu nunca mais vou ser trouxa. Eu nunca mais vou confiar. Você não está falando que não vai mais confiar em ninguém. Você está falando o seguinte, eu cresci com isso. Não vou mandar esse mole. Você não cai na fraude 2 vezes do mesmo jeito, a não ser que você seja muito ingênuo. Pô, tomei um golpe, cara. Me ligaram, falaram que era isso, eu tomei um golpe. Perdi dinheiro. Meu irmão, se tua mãe te ligar, tu vai falar, qual é o meu nome? Mãe, qual é o meu CPF? Que isso, meu filho, tá doido? Não sei, já caí num golpe, vai que tu não é minha mãe. Tu não cai de novo. Tu não cai de novo. Porque você cresce. A gente cresce com as lutas, a gente cresce com as tristezas. E Paulo vai falar que a gente vai crescendo de glória em glória. E o que é o discipulado, senão um estado de crescimento que a gente faz? Eu estou crescendo, a cada dia me tornando mais com Ele. Mas uma coisa que eu preciso fazer, me examinar. Examine-se você mesmo. O que Deus está falando, Jesus está falando para Judas tu disseste. Se você diz que não vai me trair, é você quem diz.
olhe para si e haja com sinceridade com você mesmo, se isso é real que você está falando para mim. Examine você, não pensa no irmão não. Fulano tinha que estar aqui, fulano é muito hipócrita. Não pensa no fulano não, pensa em você, irmão. Se examine. Era para você estar aqui hoje, porque Deus quer falar com você hoje, é você, não é os outros, sou eu. É você falar, será que a forma como as pessoas me veem é a forma como Jesus me vê? Porque eu amo estar na presença de Deus. Quem não ama, gente? Quem não ama estar na presença de Deus? Todo mundo ama a presença de Deus. A pergunta tem que ser o seguinte: será que Deus ama a tua presença? E aí, irmão, quem está feliz com Jesus? Eu! Não é assim? Aí o pastor Luciano subirá e fala assim, ó: quem está feliz com Jesus? Eu! Jesus está feliz com você? Nem tanto, mais ou menos. Será que Jesus está feliz com você? Será que a maneira como as pessoas te veem é a mesma maneira que Jesus te vê? Será que o Léo, na vida privada, como eu falei semana passada, no particular, é o mesmo Léo do público? Nem sempre. Mas quanto menor essa distância do eu particular para o eu na frente de vocês, quanto menor essa distância, mais santo eu sou, mais sincero eu sou. O problema é que a gente se preocupa tanto com a vida pública e cada vez mais se distancia da vida particular. A gente demonstra ser um homem de Deus, só que isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Porque crescer no Evangelho é admitir essa realidade que existe entre eu aqui em cima e eu em casa. Existe uma distância? Existe. Existe. Você não é você aqui em casa. É óbvio que não é. Ninguém é. Nem minha esposa é. Está linda. É linda em casa, mas não bota salto alto em casa. Se maqueia de vez em quando em casa. Mas você não se maqueia, não está vestidona, bonitona assim, em casa. Você se arrumou, se aprontou para algo especial aqui nesse dia. Esse é quem a gente enxerga você. Mas você acha que Deus precisa do teu salto alto? Deus precisa do seu batom? Deus precisa da sua gravata? Claro que não. Ele te vê nu. Ele vê a minha nudez. Ele vê quem eu sou. Isso aqui fora é para os homens. Por isso que Deus ele fala para a igreja de Laodiceia: olha, você é rica, ostentosa, pomposa, mas aconselho você comprar ouro puro de mim. E aconselho você colocar colírio nos seus olhos, porque tu és cega, pobre, cega e nu. Esse é você, esse sou eu. Então não há nada que eu faça que vai impressionar Deus, porque Deus vê na minha nudez. Deus vê no meu interior. Então, esse crescimento é eu admitir que existe uma distância entre a realidade e quem eu sou aqui e quem eu sou em casa. E eu preciso encurtar essa distância. Quanto mais eu sou eu, mais sincero eu sou, menos hipócrita eu sou. Você discernir essa distância já é um alto grau de santidade que você está buscando. Ser santo, ser cada vez mais sincero, cada vez mais sincero. Quanto mais próximo de caráter e de essência, mais santo eu sou. Por isso que o tema da mensagem é esse: discipulado, identidade revelada no caráter. E não adianta me relacionar apenas com esse aqui que vos fala, porque aqui pode ser um personagem, mas aos olhos de Deus tem personagem? Não tem, irmão. Não temos. A sinceridade é uma virtude do caráter. E no texto, a gente vai para o versículo 30, que termina assim, que é a última marca para a gente finalizar. Depois de terem cantado um hino, versículo 30, saíram para o Monte das Oliveiras.
Ou seja, começou na voluntariedade e terminou na adoração. O discípulo de Cristo tem a marca de ser um adorador. Adorador. Ah, pastor, cantar um hino, porque isso eles são adoradores? Quer dizer então que na cantoria aqui do louvor, todos nós somos adoradores? Não. Não. Nessa cantoria, nesse momento de música, alguns adoram, outros não, outros só cantam. Uns adoram, porque adoração não é música. A música pode ser um instrumento de adoração, mas isso não é. E nós, por muitos anos, fundamentamos dentro de nós, acreditando que o poder da igreja se resume em 2 horas de culto. A igreja lá é poderosa. Por quê, irmão? Porque lá o louvor a gente cai no chão, e a glória desce, e que não sei o que, e a palavra vem, a gente dá glória o tempo todo. Aí eu, nossa, que igreja viva. Igreja power, baseada em 2 horas de culto. A gente acredita que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo pela performance que ela apresenta aqui em cima. Pelo quanto nossa, que voz linda! Olha que bom! Fala bem demais. Só que, irmãos, em primeiro lugar, o Evangelho é ide e não vinde. O Evangelho se caracteriza não aqui dentro, mas lá fora. Lá fora é o que eu faço do que aprendo aqui. Essas 2 horas que vivemos aqui, de transcendência, de glória de Deus, de peso de glória, de unção, tudo isso que nós vivemos aqui precisa ter um resultado de carregarmos isso para fora. Se o que nós vivemos aqui em culto, em 2 horas, cheio da glória, de unção, que música maravilhosa, que palavra, ei, nós estamos tão empoderados aqui dentro, mas se lá fora eu sou o mesmo que entrei, não serviu de nada. De nada. O Evangelho não é o que eu faço aqui, mas é o que eu faço quando acabo aqui. O Evangelho é o que você vai fazer com o que aconteceu aqui. O que eu recebi aqui foi tão poderoso que precisa reverberar fora daqui. O que você vai fazer com o que Deus fez aqui? O que você vai fazer com o que Deus te falou aqui? O que você vai fazer com o que Deus ministrou a você aqui? É o que você vai fazer fora daqui que vai determinar o quanto adorador você é. E não o que você faz aqui, porque se você só faz aqui e nada sai daqui, você só consumiu, você é um consumidor. Porque nada mais acontece. E a adoração, ela só é possível na vida de quem é discípulo. Quem não é discípulo, não existe adoração na vida. Jesus, lá no João capítulo 4, no versículo 22, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, e a mulher samaritana reconhece que Jesus é um homem especial, parece, vejo que és profeta, mas eu não sei, nós samaritanos dizemos que vamos adorar aqui no Monte Gerizim, vocês falam que é Jerusalém, e eu não sei na verdade onde eu tenho que adorar. E aí Jesus fala, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. E nós, judeus, adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Chegou a hora, e a hora vem, que não é nem lá nem cá. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é uma questão geográfica. É questão de você entender quem você adora. Vocês estão adorando o que não conhece. Porque o que conhece, só o discípulo pode conhecer. Somente o discípulo pode conhecer. E a adoração, geralmente a adoração começa quando o culto acaba. Porque podemos prestar um culto sem ser adoração. A gente pode só consumir.
Porque você ama estar na presença de Deus, mas a questão é se Deus ama estar na tua presença. Você é feliz com Jesus, a questão é se Jesus é feliz com você. Não é o que eu faço aqui, não é o que você ouve, o quanto de barulho eu faço, o quanto de rajada de glória eu dou, não é o quanto de língua estranha eu falo, porque isso é barulho, O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas, nós não somos alto-falantes, somos cartas, nós somos observados, Eu posso ser extravagante, pentecostal aqui na minha essência com Deus, tudo bem, posso falar línguas, posso sapatear, posso rodar, fazer o que eu quiser, é eu e Deus, mas a minha adoração não se resume à minha performance com Deus aqui dentro. A minha adoração é o que vão observar de mim lá fora, é o que eu carrego lá para fora. O que eu carrego lá para fora é que vai ser a mensagem que as pessoas leem em mim e não que eu canto. Eu posso cantar lindamente aqui em cima, mas na verdade o que eu vou carregar lá fora é uma mensagem que as pessoas vão ler através da minha vida. Isso vai refletir na adoração. Porque Deus não ouve a voz, mas o que sai do coração. Tanto é que os profetas foram reclamar exatamente na época do cativeiro com os sacerdotes. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. É uma adoração que não existe. Os lábios cantam, mas o coração não. E Deus quer algo que sai do coração. Então, adoração não é o que eu faço, é o que eu carrego. É quem eu sou. É o que eu levo daqui. O próprio apóstolo Paulo fala que nós somos o perfume de Cristo. Você está sentado aí. Vem um homem ou uma mulher muito cheiroso, muito cheirosa. Aquele perfume maravilhoso. Lá de Paris, ele senta do lado, o que você faz? Ó, o biquinho, bom, né? Ó, que pessoa cheirosa, não é bom, irmão? Alguém cheiroso? Bonzão, hein? É o que você provoca no outro. O apóstolo Paulo fala o seguinte: vocês são o perfume de Cristo. Não adianta a gente se perfumar aqui e lá fora o mundo não sentir esse A gente impacta as pessoas precisam fazer esse biquinho. Ó, parece com Jesus. Nossa, que legal. Nossa, encontrar com você gera em mim algo muito gostoso dentro de mim. Olha, isso é adoração. Isso é a maneira como Deus é adorado. Adoração é o que nós produzimos no outro. Adoração é o que nós fazemos com o outro. Quando você lê um bom livro e você fala, meu Deus, cara, essa página aqui, quem nunca sentiu isso? Você fecha o livro, irmão, eu tenho que pensar um pouquinho no que eu acabei de ler. Cara, isso é muito forte. Você sublinhou, fez estrelinha, florzinha, para lembrar de que isso aqui mexeu com você. Pronto. O escritor do livro adorou o Senhor, porque ele causou em você alguma coisa. A adoração foi completa, porque ele adorou o Senhor escrevendo, quando ele fez com que você sentisse isso de bom que você sentiu. O propósito que eu tenho no outro. Alguém que prega a mensagem na palavra de Deus, ele só vai ter concluído a adoração de Deus quando você fala, cara, isso é muito forte para mim, isso, pronto, mexeu com você, mexeu, pronto, cumpriu o propósito da adoração. A adoração foi, porque causou em você, é o que causou em você. E antes de finalizar, abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 46 e 47. Abre aí.
A igreja primitiva vai falar lá no versículo 42 que a igreja perseverava no ensino. Ensino mexe com o que, irmão? Intelecto. Uma igreja que perseverava no ensino. Era uma igreja que trabalhava o intelecto? Sim. A igreja perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão. Tinha relacionamento? Tinha. E na oração, tinha espiritualidade? Tinha. Uma igreja que tinha intelecto, relacionamento e espiritualidade. Vamos ler. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Estava na igreja. Na igreja, partiam o pão de casa em casa. E juntos eles participavam da refeição. Comunhão, com alegria e sinceridade de coração. O que eles faziam? Louvando a Deus. Louvavam a Deus. Mas olha só o que fala agora. E tendo a simpatia do povo. Esse povo, que povo era esse? É o povo que não era de Deus. Porque vai dizer o seguinte: e o Senhor lhes acrescentava os que haviam de ser salvos. Era uma igreja que sabia adorar no templo, sabia. Era uma igreja que orava, orava demais. É uma igreja que louvava o Senhor, lindo, a terra clama, o céu desce. Era lindo, era. Mas era uma igreja que tinha comunhão, que repartia o pão, que comunicava ao povo de fora uma mensagem. Essa igreja é legal. Caía na simpatia. Por que essa igreja é legal? Porque igreja é legal, igreja viva, igreja que é voluntária. Todas essas marcas que nós falamos domingo. Nossa, uma igreja que acolhe a gente, uma igreja que não discrimina a gente, uma igreja que reparte o pão com a gente, uma igreja que trata os outros com alegria e com singeleza de coração. Isso caía na graça do povo, era a igreja adorando ao Senhor. Adoração não é quando a gente canta aqui e ajoelha, ó Senhor, desce, glória, desce. Meu irmão, a adoração, Deus não visita aqui dentro, Deus visita lá fora. Deus visita lá fora, porque Ele comunica aos de fora uma necessidade que a igreja tem para satisfazer. A igreja louvava, cantava, mas o que acontecia? O povo caía na simpatia. O povo vinha. Que igreja maravilhosa, que igreja que compartilha, igreja que louva a Deus, mas que também compartilha com a gente. Uma igreja voluntária, espiritual, sabe? Não é aquela igreja que, olha, irmão, aquela igreja ali é só barulho, é o culto barulhento o tempo todo, eles falam que estão cheios de Deus, mas qual impacto tem aqui? Nenhum impacto. A rua não gosta dessa igreja, não, é só para o povo barulhento, fica gritando aí, faz um som estranho, falam que estão cheios de Deus, mas nunca nem sequer vieram aqui repartir a nossa necessidade. Deus não visita a igreja quando Ele desce no louvor, um culto avivado, cheio de barulho, não. Ele vê aquilo que o povo anseia, aquilo que o povo precisa para ser salvo. Ele sonda o coração da vizinhança. Ele vai fazer a vizinhança olhar para nós com um olhar de simpatia e singeleza de coração. Ele não tem como Deus colocar a sua glória numa igreja que só consome. Não tem como a gente clamar a glória para um monte de crente que vai sair daqui feliz, mas não vai mudar nada na vida dos outros. Deus não é um Deus que vai ficar gerando satisfação na gente, só para a gente se sentir próximo de Deus. A nossa qualidade de adoração vai ser sempre medida pelo quanto a comunidade nos ama, pelo quanto nós caímos na graça do povo e não pela performance do nosso culto. O culto é legal,
mas não muda nada, as pessoas estão indo lá de fora. Por isso que o louvor de uma igreja não é a música que ela canta. O louvor de uma igreja é o que a gente desperta nas pessoas lá fora. O louvor de uma igreja é o que nós despertamos na comunidade onde nós estamos plantados. E onde nós estamos plantados? Em muitas casas. Cada célula, cada lugar que nós vamos, cada casa que a gente abre, é o lugar onde a igreja está plantada, e é o lugar onde precisa cair na graça do povo. Por isso que nós temos sim cada célula, e falamos que esse louvor só é possível para quem é discípulo. Quem não é discípulo vai só cantar, mas quem é discípulo de Jesus vai provocar um louvor nos céus que vai sair das quatro paredes, que vai tocar nas pessoas. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós temos um ministério de louvor que entendeu, todo mundo em célula, e quase a maioria líder de célula, porque entendeu que não é o que eu canto aqui, é o que eu carrego quando eu vou embora daqui, é o que as pessoas na rua, a adoração é o que eu colho na vida do outro. Lembra do salmo que a gente falou? É o salmo que melhora a vida do outro. 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, isso a gente faz, a gente ora, me buscar, a gente busca, e se converter dos maus caminhos, aí que entra um problema. A gente ora, a gente canta, a gente busca, a gente vai vigília, mas a gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos. Se arrepender dos seus maus caminhos é testemunhar com sinceridade quem nós somos lá fora. Porque se você é uma pessoa convertida de verdade, o teu testemunho vai lá para fora. E o que Deus diz nesse texto de 2 Crônicas 7,14? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, que ele falou, eu ouvirei, descerei dos céus, vou trazer a glória aqui para a igreja, mas eu vou sarar a sua terra lá fora. Eu vou provocar aqui dentro, mas vou provocar lá fora, porque só provocar aqui dentro não é adoração. Adoração é aquilo que a gente vive aqui dentro, a gente provoca lá fora. Seja um adorador, essa é a marca do discípulo. Eu vou te chamar para você ficar de pé nessa hora e curvar sua cabeça. Fique de pé, ore comigo nesse instante. Essa série de mensagens não foi algo muito evangelístico. Foi um despertamento da igreja. Despertarmos quanto à nossa identidade de quem eu sou. Se sou de fato discípulo ou um consumidor. Que nessas 7 semanas você possa ter absorvido um confronto do céu para o teu coração, para que você tenha prazer e desejo de ser um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, aqui dentro, mas principalmente fora daqui, carregando essas marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir que essas marcas sejam gravadas em nossos corações. Sim, Senhor, desde sermos voluntários até sermos adoradores. Começa na voluntariedade, como obedientes, humanos, que amam a comunhão, que amam a verdade, que decidem ser sinceros, que decidem ser bons gestores dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, e principalmente ser verdadeiro adorador, os quais, diz a Tua palavra, que o Senhor busca os que tais assim o adorem. Nos ajude, Senhor, a sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade, e possamos voltar à essência do que de fato é ser um adorador. E a essência é ser parecido contigo, a essência é Jesus Cristo, é sermos a imagem e semelhança de Jesus. Nos ensina, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento cada dia mais. É a nossa oração que fazemos nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus? Vamos cantar um pouquinho? Oh, Jesus! Canta um pouquinho essa canção. O resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Não, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Pega suas mãos e cante então. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência. Estou voltando, cante, estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Com as mãos levantadas, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto maravilhoso, Senhor, que prestamos a Ti e agora carregamos para fora, Pai, tudo aquilo que o Senhor gerou dentro de nós. E o que nós pedimos, ó Pai, que aqui sejam adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pai, nos leve em paz em nossas casas, nos dê um domingo abençoado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor que está aqui espalhada sobre toda a face da terra até a volta de Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Deus te abençoe. Vai em paz. Um bom domingo. Mais que uma canção eu te darei,